Pronto, já estamos no ar. Bom dia para vocês que estão ligados aí no programa Adrenalina Esportiva. Estou com Hamilton, professor técnico aí de fute e mesa dos atletas especiais, né, Hamilton? É isso aí. E aqui do meu lado, Mônica, que é professora técnica de atletismo também para atletas especiais, os para-atletas, que vão estar numa competição agora, esse final de semana. Para a semana começa a competição, né? E Hamilton, como é que tá essa moçada, esses pessoais aí preparado? Tá tudo bem, a ansiedade é grande, porque da minha equipe do tênis de mesa tem 3 novatos, estão indo 2 pela primeira vez, e a expectativa é muito grande, né? Cada competição é uma competição diferente, e eles já estão bem focados, apesar de que da equipe dos 4 meninos, tem uma menina, 2 meninas, e 3, infelizmente, esse ano é muito bom que eles podem participar dessa etapa nacional. E essa competição vai ser lá você falou para mim, vai ter uma competição em Gravatá, né? Que vai ser essa que vai ser realizada? Não, essa competição vai acontecer em São Paulo. Na segunda-feira, dia 19 até o dia 24, no sábado. Essa do tênis de mesa, que é o Paralímpico Tênis de Mesa. Competição nacional lá em São Paulo. Como é que está a nossa situação dos nossos atletas aqui do estado aqui de Pernambuco, aqui na Recife, em relação ao ranking, pode dizer assim, do tênis de mesa? Vê só, a equipe de para-atleta, o único ranking que tem são as minhas equipes, porque infelizmente no tênis de mesa eu tenho uma parceria com o professor Paulo da Católica, e ele, depois de vários anos, eu estou no tênis de mesa há mais de 20 anos, e a partir do professor Paulo, do ano passado para cá, foi que ele conseguiu incluir a categoria de para-atleta do tênis de mesa. Eu nunca consegui trazer meus atletas para competir no tênis de mesa, mas através dele a gente está competindo, e aí nossos atletas, para-atletas, já tem ranking, que é uma coisa inédita no estado. Quer dizer que são a primeira vez que eles estão indo participar de um campeonato? Veja, eu tenho 4 atletas esse ano, 4 para-atletas. 2 já estão indo pela terceira vez, 2 são novatos, mas como essa competição escolar tem um fator idade, é até 17 anos, eu tenho 2 já com 17, também sendo iniciantes na modalidade, que já estão indo para um nacional, mas é a única participação, porque a partir do próximo ano eles já vão completar 18 anos, não podem mais competir nessa categoria específica escolar, que ela só vai dos 12 aos 17. E aqui do meu lado aqui, Mônica, que é professora e treinadora da parte de atletismo, também com esses pessoal especiais, e estão se preparando aí também para essa competição, Mônica. Isso, são atletas com deficiência intelectual, mas a seleção pernambucana tem deficiência, 2 atletas com deficiência visual, e também a gente tem deficiência física. Como o Hamilton já falou, né, é uma competição a nível escolar, são os melhores atletas de cada estado da sua escola que vai representar, e tem esse fator da faixa etária, né? E a gente está indo aqui com um grupo daqui, tem alguns alunos que são de Recife, outros que são de Jaboatão, e pessoal do interior, Petrolina e também Pesqueira, fazendo parte da equipe do atletismo. E a gente vai com uma boa expectativa, né, que os nossos alunos eles procurem fazer o melhor do que a gente vem fazendo, né? Sabendo que a deficiência intelectual ela é um pouquinho diferenciada até pelo próprio movimento em si, né? O aluno ele tem uma dificuldade de aprender o movimento, né? Demora um pouquinho mais, mas isso não significa que ele não possa competir. E isso é uma oportunidade que é dada e que a gente faz de tudo para que os nossos atletas compareçam e pelo menos eles consigam ter uma autonomia depois, né? Uma autonomia melhor, porque o esporte é o único canal que a gente observa hoje para esses atletas como meio de inclusão. Eu sempre falo, sabe, Hamilton e Mônica, que esses atletas especiais, esses para-atletas, são exemplo de motivação até para as pessoas que nunca praticaram atividade esportiva, de superação. Infelizmente, né, não tem tanto apoio, a mídia não dá tanto apoio, né? A iniciativa privada também não investe muito, a falta de apoio, de patrocínio para esses atletas que são realmente campeões, são guerreiros. Muitos nasceram com uma deficiência e outros adquiriram depois, através de um acidente, uma doença natural. E para superar isso, e através do esporte, vem tendo dá uma qualidade de vida, né? Dá uma confiança, volta a ter
uma vida praticamente, vamos dizer, normal, né, para ele, que isso aí não vai impedir a tirar a felicidade dele, o ânimo de viver, nem nada, né? Isso, o esporte, se a gente for observar, ele não é o único canal só para as pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência também. Mas como a nossa sociedade ela gosta muito do belo, né? Então o belo é a pessoa perfeita, independente de que esporte ela pratique, mas ela sendo perfeita, ela é bela. A deficiência, queira que sim, queira que não, para algumas pessoas ela ainda causa um trauma. A gente não sabe o porquê, porque os atletas eles não querem que a gente tenha pena, que a gente trate eles diferente. Para mim, eles são todos iguais. Então, o atleta, muitas vezes a gente é questionado, você está dando treino para uma pessoa com deficiência intelectual? Sim, ela só tem deficiência intelectual, ela não tem problema cardíaco, ela não tem nada. Então, ela pode ter, sim, um treinamento igual os sem deficiência. Você vai exercitando mais ainda, esse exercitamento dele, exercitando o condicionamento físico. E se não tiver esse incentivo de vocês, né, essa cobrança, vai ficar como se fosse uma pessoa normal, né? Ele entrou para o atletismo, então tem que ter um diferencial. Eu acho que todos os esportes, não só o atletismo, né? Quem trabalha com pessoas com deficiência, claro que a gente vai ver, dependendo da deficiência, tem que ter esse lado assim mesmo de saber. Meu atleta, ele é deficiente intelectual. O laudo dele não diz que ele tem nenhuma cardiopatia, que ele tem pressão alta, que ele tem... Então eu posso treinar ele como qualquer um outro atleta de outra categoria. Então muitas vezes a gente é questionado por isso, né? Às vezes um atleta que tem uma prótese, e aí, tá botando ele para correr, tá muito forte. Então, não, é dentro dos limites de cada um. Então, eu acho que o treinamento hoje em dia, ele é visto como uma coisa boa, desde que você saiba o que você está fazendo. Porque se você não souber o que você está fazendo, vai prejudicar não só o paratleta, mas como qualquer outra pessoa que esteja praticando a atividade em si. É isso aí. Estamos ali com o Ari Cunha, já está conectado conosco aí. Um abração, Ari Cunha, que é diretor de comunicação da Federação Pernambucana de Vôlei. Clébis Fernandes está ali conosco. Está ali Humberto Rodrigues. Um abração para todos vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe esse bate-papo aqui, muito interessante, sobre os paratletas que vão estar aí competindo tanto no fute-mesa, ou no tênis de mesa, como no atletismo, nos jogos escolares aí. E Almir, a dificuldade, quanto tempo você já está nessa área? Veja, com o paradesporto tem 10 anos. Eu iniciei aqui em Jaboatão, tá? Lá em Prazeres, quando eu trabalhava na Escola Cláudia Grício. Era apenas dois alunos e aí era como uma inclusão na educação física. Até porque as redes escolares nunca deram a oportunidade de ter os jogos escolares com a pessoa de necessidades ou com as pessoas com deficiência. Isso a gente fala que não tem pessoas qualificadas, falta material humano para tratar com essas pessoas, né? Tanto em aulas normais mesmo, né? A parte didática, né? Eu acho que o que está faltando é a boa vontade das pessoas quererem fazer, porque o material humano são eles. E a boa vontade de levar eles somos nós professores, mas eu acho que as instituições públicas precisam dizer que precisam incluir essas pessoas também nos jogos. E aí tá a gente aqui, os professores, lutando com essas crianças e dando essas oportunidades, porque existe as competições a nível do estado, que é onde a gente coloca essas crianças para competir, porque a níveis locais não existe, esse é o problema, né? Os nossos municípios ainda não acordaram para que nos seus jogos internos, nos seus jogos das suas cidades, abram também a especificidade das pessoas portadoras de necessidades especiais. Tem que incluir essas pessoas nos jogos. E tem que incluir nos jogos, e tem as escolas públicas, né? E a iniciativa privada, que eu sempre falo também, e ter o apoio, né? E colaborar para que haja inclusão na sociedade dessas pessoas na área do esporte, porque faz uma diferença muito grande na vida dele, na vida da família, da comunidade, e são exemplos de vida para as pessoas. O que foi que te levou, Hamilton, a trabalhar com essas pessoas assim, especiais? Bom, especificamente, como eu te disse, há 10 anos atrás eu tinha 2 crianças, que uma era deficiente física e outra era deficiente intelectual. E essas crianças eram levadas para a quadra para fazer educação física comigo, e as pessoas que eram os monitores que acompanhavam saíam, deixavam ela sozinha. E naquele momento eu tinha muita dificuldade de fazer a inclusão na educação física. E a partir daí foi que eu montei um projeto à parte com eles, para que eles pudessem fazer a prática de exercícios específicos, só com essa modalidade específica. E aí eu descobri, através
de uma amiga minha, que é a professora Mara, que existiam os Jogos Paralímpicos de Pernambuco. E aí foi eu comecei a trazer essas crianças para os Jogos. E aí, 6 anos atrás, numa outra rede que eu dou aula, que é em Gravatá, tinha uma criança lá que se acidentou, que era a Maria Rayane. Ela perdeu a perna, um acidente de carro. E aí eu também tive a mesma dificuldade com ela. Em que modalidade eu ia tentar incluir essa criança. E ela entrou especificamente no Parabadminton. E hoje a gente tem um exemplo aí de ser uma campeã brasileira de Parabadminton. Está em primeira do ranking do Brasil. É o que eu digo, no nosso estado aqui, ele é um celeiro de campeões, né, Mônica? Na parte de atletismo nós vemos aí, se você for fazer um levantamento desses grandes atletas, da parte de atletismo, essas modalidades, tirando futebol, basquete, essas coisas, a maioria são pessoas simples, humildes, que vêm se destacando dentro do esporte, que faz nome. Né? Que falta é isso, abraçar essa causa, né? Pessoas mais se dedicarem, né? Falam tanto de discriminação, de racismo, disso, aquilo, outro, mas o próprio povo brasileiro, ele só que é uma coisa embutido. Como vira lei, que se você falar, você é punido, né? É julgado por isso agora, né? Virou lei, né? Que você não pode estar falando que a homofobia é crime, racismo é crime, discriminação é crime. Mas por dentro, infelizmente, a hipocrisia ela é muito grande ainda. A pessoa diz que não é, mas na prática elas agem dessa mesma forma, né? E fora o tênis de mesa, quais são as outras atividades que você... Veja, a minha específica é o tênis de mesa, tá? E aí eu também, em parceria com Mônica, aqui, que abriu um espaço para mim aqui no Santos Dumont, tenho colocado o atleta de 2 anos para cá no incentivo do atletismo, que aí é uma área específica dela, justamente para dar um incentivo e ter um leque maior de participações de atletas, até aqueles que não se adaptaram no tênis de mesa. E aí, com esse apoio dela aqui dentro do Santos Dumont, esses meninos estão vindo fazer esse treinamento com ela. E esse evento que vai ter, você está falando comigo aí em off, em Gravatá? Bom, o evento de Gravatá vai ser no final do mês, tá? É os Jogos da cidade, que é o JOEG, e aí a gente está tendo este ano uma ideia de, pela primeira vez, a gente incluir a participação das pessoas com deficiência nos Jogos Escolares da cidade. Já foi discutido ontem, eu tive na reunião com o Kleber, que é o adjunto da secretária, tive com a secretária Iris também, e o prefeito Joaquim já está sabendo disso e já está abraçando esta causa. Inclusive, especificamente, eles têm dado muito apoio. Eu queria registrar isso aqui ao Parabadminton, tá? Um apoio muito grande a essas 2 crianças, que é a Maria Rayane e Wanderson. Das etapas que a gente conseguiu viajar, nós tivemos um apoio total, isso aí é fato. E aqui em Jaboatão nós temos especificamente uma professora que tem nos abraçado, que é a professora Patrícia. Em todos os eventos que eu participei este ano, eu queria registrar isso aqui, que foi um evento que eu não conhecia, que é as Olimpíadas Especiais Brasil. Fui convidado por 2 pessoas, que uma está aqui presente, que é a professora Mônica. Deixar meu agradecimento a ela de ter participado desse evento, que para mim foi o evento mais maravilhoso que eu participei em 25 anos de educação física. Eu não conhecia essas Olimpíadas, e a professora Mara, foi o convite, veio das 2 para mim, para participar desse projeto maravilhoso. E aí, nesse projeto específico, foi quando se abriu o leque para que as nossas crianças participassem especificamente, e eu coloquei especificamente na modalidade do atletismo. Mônica, e aí Mônica, como é que você entrou nessa área aí para trabalhar com esse pessoal, né? Que você é professora de atletismo, né? Mas quando começou a se dedicar a essas pessoas, esses para-atletas, esses atletas especiais? Na realidade, eu comecei lá na faculdade, né? A gente fala hoje que muitas vezes os professores da educação física não fazem a sua parte na aula porque não conseguem incluir as crianças com deficiência. Mas eu acho que nosso problema é a nossa base mesmo, né? Na faculdade em si a gente tem apenas uma cadeira para falar de todas as deficiências e hoje em dia, como já falei, eu vou repetir sempre, né? O belo, ele sempre vai vir na frente. Então hoje os profissionais da área da educação física, eles procuram muito a academia. Então são pouquíssimos que querem ir para essa área da educação física adaptada. Mas eu entrei, eu era estudante, eu ia pegar os pesos, como você falou aqui, né, do atletismo do nosso passado aqui de Pernambuco, eu ia pegar os pesos, os dardos para a Sueli Guimarães, que é a nossa atleta, hoje ainda é uma referência muito grande a nível mundial, né, ainda tem recordes mundiais e tudo. Sueli Guimarães. E depois na escola que eu trabalho, né, uma escola particular que tinha também a inclusão, e a gente começa a trabalhar com pessoas especificamente com deficiência intelectual. E a gente vai
vai se apaixonando por essa área. Eu sempre repito, né, em todos os lugares que eu vou, o atletismo, não só o atletismo adaptado, mas o esporte adaptado de uma forma geral, é como se fosse um mosquitinho, você é picado por ele. Depois que você é picado, o veneno entra e você não sai mais, né? E a gente tem a chance de participar de outros Pior do projetos. que a dengue, né? Pior do que a dengue. E a gente tem a chance de participar de outros projetos, como o Hamilton falou, né? O programa das Olimpíadas Especiais, que é específico para pessoas com deficiência intelectual. A gente está indo para uma competição lá no CPB, que a gente fala assim, né? Que é alto rendimento. Então, o aluno, ou ele está bem fisicamente para competir e ser o melhor do Brasil naquela deficiência dele, ou ele nem sequer se classifica. Em relação às Olimpíadas Especiais, que é um outro programa, especificamente é por habilidade. Então, assim, a gente vai competir junto, nós dois. Você tem uma habilidade de fazer 100 metros em 20 segundos, eu tenho uma habilidade de fazer em 10. Você vai competir na sua habilidade depois com todo mundo que faz 20 e eu vou competir com todo mundo que faz 10. Então, assim, ele classifica por nível de habilidade. Mas eu não discrimino nenhum programa nem outro, muito pelo contrário. Todos os programas e todos os projetos que forem feitos para a pessoa com deficiência, a gente agradece. A gente sabe que isso é uma obrigação do governo, tanto municipal como estadual, como federal. As oportunidades estão aí, não é para o atleta convencional, e sim para o atleta, independente se ele tem deficiência ou não. As políticas públicas que começam desde o município, onde a gente sabe que tem que ter verba para ir para o esporte, e essa verba tem que ser também para a pessoa com deficiência, assim como o Estado e assim como a gente fala, né, a federação, que é o governo federal, que através do CPB faz esses jogos que a gente está indo para ele. Mas, de uma certa forma, assim, eu entrei nessa área da deficiência. Hoje, eu digo que é o melhor lugar para se trabalhar, porque a gente não vê maldade nas pessoas, principalmente deficiente intelectual. A gente não vê maldade, muito pelo contrário. As pessoas dizem que as pessoas com alguma deficiência, principalmente o autismo, elas são antissociais, ela gosta do mundinho dela. Isso a gente está desmistificando através do esporte. Eu tenho várias pessoas com o espectro do autismo, né? Síndrome de Down também. Síndrome de Down, são pessoas que têm que a gente fala assim, que tem uma socialização maravilhosa. São pessoas que gostam de abraçar, são pessoas carinhosas. Claro que no início, quando eles chegam, até para se adaptar, é um mundo novo, são pessoas novas ali, mas que têm a mesma deficiência que eu. A gente respeitar as diferenças, porque mesmo dentro da deficiência tem as diferenças. A gente respeitando isso, todo mundo se trata super bem. Coisa que não acontece no convencional, né? A gente vê muito um atleta querendo ganhar a posição do outro, às vezes por rixa mesmo, às vezes até pelos próprios treinadores que a gente sabe que existe. Eu acho que o esporte hoje ele é para unir, independente. Se você é um treinador e você tem alguma coisa nova que vai contribuir com o meu trabalho, eu gostaria muito de saber. Assim como eu tenho alguma coisa nova, se você quiser saber, vou ter o maior prazer de ensinar. Sabe por quê? Porque o conhecimento é a única coisa que a gente vai levar quando a gente morrer. Ninguém tira da gente também, né? Exatamente. E infelizmente a gente leva. Se a gente não deixar, como é que vai ficar? Não podemos ser egoístas nesse ponto de ficar só para nós. Exatamente. Temos que compartilhar. Isso. E principalmente nessa área do esporte, que eu falo do esporte de uma forma geral, do esporte adaptado. Que falta, como você falou, que falta apoio, que os investimentos ainda são pouco. Que bom que o prefeito de Gravatá vai apoiar essa causa. E a gente vai ver quantas pessoas com deficiências intelectuais, aí, com deficiência intelectual de vários tipos, vão aparecer. E que são pessoas que eu já digo, gente, se a gente tirar a deficiência, o que é que vai restar? A pessoa. É a pessoa. É a pessoa, não é o deficiente fulano de tal. Não. É o atleta, é a atleta. Então, tira a deficiência e vê o que é que resta. Então, eu tenho que tratar ela como se fosse uma pessoa normal. O que é que tem? É porque ela não tem uma perna. Ela é diferente de mim porque eu tenho duas. Mas ela deixa de ser a pessoa? Tira a deficiência dela. Pessoa igual a mim. Exatamente. É isso que falta como está dizendo, né? A hipocrisia é muito grande ainda no nosso mundo, né? No mundo todo, né? Diz que não tem discriminação, mas na realidade por dentro as pessoas são ainda racistas, né? São discriminadores, né? das coisas. E o esporte, né? Hoje em dia no esporte ele não é só uma atividade esportiva para gerar saúde, é inclusão social, né? Essa questão de segurança pública, quando você tem um projeto que tira essas crianças das ruas,
né, que está ali vulnerável à prostituição, à criminalidade, ao vício das drogas. Se forma um cidadão, a pessoa ali começa a ter um respeito, se respeitar e respeitar o próximo, tudo através do esporte, né? E o esporte, o atletismo, né, normal, como os atletas especiais, os para-atletas, né, eles precisam ser vistos de outra forma, né? Investimento, as competições, do mesmo caso, do jeito que é criado uma competição para atletas normais, né, que não tem nenhuma deficiência, também tem que se fazer, que divulgar. Porque eu acho que a alegria, a felicidade de uma criança que ela não tem um problema mental, né, uma síndrome de Down, um autista, aquilo para ele ali, quando ele vai para uma competição, que ele recebe uma medalha, aquilo ali você não tem nem como calcular, nem a alegria dele, a felicidade dele, como também vocês treinadores, a recompensa. Eu digo isso porque eu sou professor de karatê, então quando eu treino um aluno, que eu vejo a dedicação dele, que ele vai para uma competição, que ele se consegue uma medalha, ali não importa que eu estou ganhando algum deles, se eu não estou, é a satisfação de você conseguir fazer aquela pessoa se superar e vencer na vida, ser alguma coisa. Se ele não for um campeão, mas com certeza ele vai ser um cidadão de bem para a sociedade. Isso que é importante, né? Isso é tão importante que vamos citar, por exemplo, nós aqui hoje, tá? Um dia de feriado, tiramos o nosso direito de estar com a nossa família para estar aqui com as crianças treinando para a preparação desse brasileiro. Então a Mônica se dispôs, eu também me dispus a estar ajudando, um feriadão. Combinamos com as mães trouxeram as crianças. Uma honra ter você aqui hoje com a gente presente. Queria dizer que a verdade é essa, Ezequiel. Às vezes eu fico pensando muito naqueles anos que acontecem as políticas. Você vê todos os candidatos, todos os governos, colocando nos seus planos de governos, colocando agora as políticas públicas para as pessoas com deficiência, e a gente não vê, após as vitórias de todo mundo aí, a implementação desse plano de governo. Eles colocam no papel. É só, verdade, né? Eu digo assim, que a honra maior e a história dessas crianças estão sendo incluídas nessa sociedade é graças única e exclusivamente a nós professores. Essa inclusão parte dos professores. E o adrenalina esportiva, como eu sempre falo, né, mas sempre a cada dia, graças a Deus, né, tem novas pessoas que estão curtindo, acompanhando o programa da adrenalina esportiva. Ele foi idealizado, eu idealizei esse programa com esse único objetivo, de valorizar, diga assim, incentivar, né, divulgar os esportes amadores, porque eu vejo a necessidade que não tem tanto apoio, a mídia falta muito, vocês faltam espaço para divulgar o trabalho de vocês. Então vocês que estão nos ouvindo, compartilhem esse vídeo e nos ajude a compartilhar, divulgar os nossos esportes, né? Porque não é o seu esporte que está sendo falado, né? Mas o esporte ele é universal, então não está assim para você, mas vai servir para alguém, não fique para você. Nós temos que compartilhar essas coisas, né? E a Adrenalina Esportiva, eu só agradeço você ter me recebido. A gente tem sempre conversado pelo WhatsApp, né? Como Mônica, não tinha conhecido, foi um prazer vir agora, nem sabia que Mônica estava aqui também. Mas, como diz, matei 2 coelhos com uma carrada só, né? Se diz assim. Mas é muito importante, eu estou muito satisfeito com o meu trabalho. Infelizmente, assim, a dificuldade eu vejo que é grande, é difícil para vocês, que trabalha com atletismo, conseguir apoio, patrocínio, e da mesma forma também sou eu no programa Adrenalina Esportiva. Por isso que eu conto com as pessoas que compartilhem o programa, divulguem, quanto mais pessoas saberem, tomar conhecimento que existe um programa que está apoiando. Eu, como digo agora, é a mão amiga dos esportes amadores. Então, é uma satisfação muito grande quando as pessoas curtem, comentam, compartilham, para saber que tem um programa numa rádio, tem um programa na internet, que está aí valorizando, divulgando as suas modalidades esportivas. Ei, Mônica, mais alguma? Sei que você está emocionada, né? A gente fica, falar de esporte adaptado, né? Pra gente que trabalha com ele, a gente sabe o quanto é desgastante, o quanto é difícil. Só para você ter ideia, voltando aqui um pouquinho ao programa das Olimpíadas Especiais, a gente está com a dupla aqui de Pernambuco, que está cotada, né? Já foi convocada para ir para o Mundial do ano que vem, em Dubai, pelas Olimpíadas Especiais.
Então, assim, é a modalidade da bocha, a qual também sou treinadora. Que todo mundo só acha que existe a bocha paralímpica, que é para as pessoas que têm paralisia cerebral ou que têm alguma deficiência que só consiga jogar usando uma cadeira de roda. A gente tem a bocha andante, tem um programa das Olimpíadas, dentro do programa das Olimpíadas Especiais, a gente tem a bocha, e a bocha ela é tanto a dupla unificada, que é uma pessoa sem deficiência junto com uma com deficiência. Então a gente aqui a nível de Brasil só está indo 2 duplas de representar o Brasil, uma delas é daqui de Pernambuco. E infelizmente até agora a gente não tem assim ajuda, né? A gente tem uma parceria muito boa com a Uninasal, que é uma das parceiras das Olimpíadas Especiais aqui, e agora a gente está também com a Federal, a Universidade de Pernambuco, como espaço para a gente fazer as nossas competições, fora, claro, né, aqui o Santos Dumont também, que dá um apoio grande a gente, tanto que a gente treina a dupla unificada aqui, o Santos Dumont, através da sua diretoria, fez uma cancha, a gente tem uma cancha aqui que as meninas estão treinando, e assim, as pessoas que tiverem interesse de ajudar, de querer participar, assim como você colocou, né, as Olimpíadas Especiais é um trabalho voluntário, e eu acho que é obrigação de todo mundo, todas as pessoas no mundo, é um dia que você tiver necessidade de fazer um trabalho voluntário, de ajudar as pessoas que precisam de alguma forma de um apoio, de uma ajuda. Não é obrigado você estar sempre presente, mas se você tiver o que a gente fala assim, né? Se você tiver um tempo livre, quiser fazer um trabalho voluntário, não só dentro das Olimpíadas Especiais, mas dentro de qualquer programa que esteja voltado para pessoas com deficiência, você sempre vai ser bem aceito. A gente tem dentro das Olimpíadas Especiais os atletas jovens, que é de 2 a 7 anos, que são feitos em instituições como o Guri, a gente tem aqui a AMAR, que é aqui dentro do Santos Dumont, a gente tem outras instituições, né, que eu vou deixar aqui com Ezequiel, para a gente convidar a diretora das Olimpíadas Especiais daqui de Pernambuco, que é a Ana Zélia, para ela um dia ir lá no seu programa. É um prazer ir lá no programa e falar, tomar conhecimento, como você falou, atletas nossos daqui, daqui de Recife, representando o Brasil, né, fora dos campeonatos sul-americanos, mundiais aí, e não é de conhecimento, você não tem conhecimento disso, falta o conhecimento, então falta uma divulgação, um trabalho, incentivo nessas pessoas. Isso, exatamente, né? Assim, as meninas que estão indo representar o Brasil, que são daqui de Pernambuco, na minha concepção, enquanto professora de educação física, treinadora, como as pessoas falam, né? Eu não vejo diferença da minha atleta que está indo representar o Brasil e trazer uma medalha, de qualquer outro atleta que tenha nome, que seja famoso, que é do futebol, que é do vôlei, que vai lá para fora e traz uma medalha. Então eu não vejo uma diferença. É do mesmo jeito. A única coisa que a gente sente é a falta de incentivo, a falta de apoio. Porque apoiam tanto o belo e não apoiam todo mundo. O feio também pode ser tão belo, né? E pode trazer tantos resultados. E são seres humanos normais, com 2 olhos, um nariz, uma boca, um coração, né, o mesmo esforço que faz para treinar, para conseguir ali, a mesma dedicação. Exatamente. Tudo a mesma coisa, né? Isso. Mas como a gente estava comentando, né? Não dá público. Infelizmente, os empresários que é público, ele vai investir numa marca dele ali, tem que ter o público. Né? Nem todos vão fazer de coração, não, vou dar, são raríssimos, existem, mas são raros. Então as pessoas precisam mais, né, se dar-se por outro. Né? E a recompensa, nós temos que a recompensa vem lá de cima. Exatamente. A recompensa vem de Deus, não é da gente, não é do ser humano. A gente tem que fazer as coisas da nossa parte, Deus há de nos recompensar. Veja a dificuldade que é grande, mas graças a Deus, né, tem pessoas que, como você, Mônica, como você, Hamilton, que perseveram e acreditam, né, estão aí fazendo esse belo trabalho, e as pessoas venham, né, pelo menos tirem um tempinho, um dia, venham olhar uma atividade dessa, um treinamento, para você ver de perto com seus olhos, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então eu fazia o trabalho, sempre gostei de esporte, pratico esportes, pratico karatê, mas eu sempre gostei de várias modalidades, de todas as modalidades esportivas, e graças a Deus teve essa oportunidade agora de fazer esse programa, o Adrenalina Esportiva, né, para ser uma mão amiga, tá divulgando, incentivando a todas as modalidades esportivas. Por isso que o meu programa ele é específico, né? Mais o esporte amador. E eu comecei a participar, né? Tá presente
Aí eu vejo a emoção quando está aí numa pista de atletismo, que está aquela pessoa dando todo o seu gás, e quando chega, muitos chegam, quando chega no final cai, né? Chegam desmaia porque está todo aquele gás, a emoção da torcida ali gritando. Você vê pela televisão, mas quando você está ali ao vivo, vendo essas pessoas, o sacrifício e a luta, como você falou ali, que teve um atleta que chegou rastejando de Angola, não foi o que você falou? Da Etiópia. Da Etiópia. E o problema é que a pessoa, quando foi ver ela, não tinha uma boa condição de vida, não tinha uma boa alimentação adequada, e muitos atletas desses que vêm aqui, saem de casa, às vezes sem um café da manhã, vêm para cá esperar às vezes um lanche, para poder usar, né? Um lanche, você poder ajudar com um lanche, trazer um alimento, tudo isso, muitos precisam, a família precisa, que são pessoas simples, humildes. Não é isso aí, Hamilton? Olha, dizendo que mais uma vez é uma honra estar participando desse programa. E eu vou deixar aqui alguns agradecimentos a algumas pessoas específicas. Eu sou professor de duas redes, tá? Eu tenho atletas. Pode ficar à vontade aqui. Nessas Olimpíadas. Patrocinador, Estão indo. é bom a pessoa conhecer quem está patrocinando, para ver se incentiva as outras pessoas também a patrocinar. Não tem negócio de ninguém pagar comercial aqui, não. Não. Pode falar. Na realidade, eu estou dizendo assim, das redes dos atletas, que são os atletas, também, porque, né, é o seguinte, eu sou professor de Jaboatão e de Gravatá. De Jaboatão nós temos duas crianças que também foram classificadas no atletismo, e aí vai ficar sob a responsabilidade da professora Mônica. Ela vai ficar responsável por essas crianças. E eu tenho também 4 crianças que foram também classificadas lá em Gravatá, que é do tênis de mesa. E aí dizer que lá em Gravatá especificamente, desde o ano passado, graças a Deus, já tenho tendo apoio, abraçado pelo prefeito, tá, e a secretária, nesse projeto do Parabadminton. E aí, especificamente, em Jaboatão, nós temos a professora Patrícia, que tem me dado apoio, junto com a minha gestora Larissa e Heloísa. E tem também a Márcia, que é sempre quem me acompanha em todos esses eventos. E especificamente os meus agradecimentos maiores vai para 2 pessoas que foi quem me colocaram nessa vida para Paralimpíadas, que é a professora Mônica e a professora Mara. Isso aqui eu queria deixar registrado. Muito obrigado a elas, porque sem elas eu nem sabia que existiam esses projetos. Porque eu sei as dificuldades, até para a divulgação disso aí. Né? Foi um convite que me fizeram há 6 anos atrás, e de 6 anos atrás eu acho que eu tornei também um parceiro de ajudar ela. E também registrar que isso que a gente faz é como voluntário. Eu estou no projeto com Mônica e com a Mara de forma voluntária. Essa é a nossa realidade. É o que o Adrenalina vai fazer. O Adrenalina Esportivo é um programa inovador, é um programa pioneiro na rádio sobre esportes amadores. E o Adrenalina Esportivo ele não vai ficar só em programa ali, em bastidores. Estou com um projeto social em andamento e vamos colocar em prática também a divulgação, a incentivação e a prática dos esportes, né? Estou com vários projetos, já arrumei um espaço, então vamos colocar pessoas também para prática do esporte, né? Pessoas parceiros que já estão entrando em contato, vamos arrumar um espaço e vamos também somar mais com isso, né? Pessoas que agregadas, que queiram colaborar, que queiram participar e seja pessoas voluntários para nós cada vez mais trazer essas pessoas para uma prática do esporte. E aí, Mônica, a satisfação é minha, como eu já falei, né? Está registrado o seu caso, vai ficar registrado no Face e no YouTube do programa Adrenalina Esportiva. Então você compartilhe esse vídeo, inscreva no nosso canal no YouTube, Adrenalina Esportiva, nos siga no Instagram, né? E vocês vão ter não só essa matéria, mas todas as outras matérias que a gente vem fazendo, divulgando aí os esportes, né? Mônica, considerações finais. Eu agradeço também a sua presença, o seu trabalho, belo trabalho que vem sendo feito, né, pelo esporte em si, né, especialmente pelos esportes aí dos atletas, como a gente fala, os atletas especiais, os para-atletas, né. Muito agradecido mesmo, que Deus continue abençoando os dois aí, muitos anos de vida, e que pessoas comecem a se espelhar no trabalho de vocês e comecem também a se espalhar, a minar, a minazinha, a semente que vocês estão jogando por aí, e as pessoas comecem também a germinar aí e dar muitos frutos. A gente agradece, né, esse espaço, sempre vou dizer, toda vez que tiver espaço para a gente falar da pessoa com deficiência, a gente vai ficar feliz, porque é uma que a gente fala, ainda é um setor do esporte que está rastejando ainda, né, apesar da gente saber que existe há milhões de anos, né, desde
que se entende que se tem gente no mundo, existem pessoas com deficiência, mas o esporte em si ele ainda precisa de muito apoio. Assim como a Milton falou, eu participo como voluntária das Olimpíadas Especiais, mas trabalho aqui no Santos Dumont porque sou funcionária pública, então assim, tenho a minha carga horária aqui, então trabalho com as atletas e as pessoas, né, que vêm para cá de uma forma geral. A gente tem muitas pessoas a agradecer, tá? Desde que a gente soube que a gente ia para um brasileiro, que a gente vem infernizando aqui a direção do Santos Dumont, e graças a Deus eles fizeram a cancha. A cancha fica ali atrás do parquinho, que muitas vezes as pessoas nem conhecem, não sabem nem o que é a bocha, mas a gente agradece através da pessoa de Rosângela, que é uma das pessoas que mais apoia, que é a coordenadora pedagógica, o diretor pedagógico também, o diretor de esporte Marcílio Galindo, que é muito conhecido como Balu, e também o gestor geral, que é o professor Eduardo. Em relação às Olimpíadas Especiais, a gente tem muita gente que a gente gostaria de agradecer, né? Os voluntários, que são nossos alunos lá na Uninasal, que são voluntários, são alunos, mas são voluntários, não só da Uninasal agora, da Federal, né? Lá da Educação Física, do PRONID especificamente, os alunos que estão sendo voluntários, a gente agradece, sabe que não é fácil o trabalho com essas pessoas, mas nós que fazemos parte do Diretório de Pernambuco ficamos muito felizes em ver tanta gente lá competindo, final de semana passado. A gente agradece à pró-reitora Ana Maria, que foi ela que abriu as portas para a gente, através do professor Jorge e o professor Luizinho, que é um dos, que a gente fala, dos maiores professores de bocha do Brasil. Não vou falar só de Pernambuco, vou falar do Brasil. Assim como o professor Hamilton, não é só de Pernambuco, do Parabadminton. O professor Hamilton é o professor da Seleção Brasileira de Parabadminton. Então aqui, a gente olha que aqui em Pernambuco estão não só os melhores atletas, se tiver oportunidade, mas também tem muitos profissionais bons. E a gente convida todas aquelas pessoas, principalmente estudantes de educação física, tanto bacharéis como licenciados, que venham participar dos programas com pessoas com deficiência. A gente precisa disso. Você não precisa deixar a sua academia lá de musculação, você não precisa deixar de ser personal, você não precisa deixar do seu crossfit, você não precisa deixar de ser técnico de futebol, de handebol, de basquete, mas venha trabalhar com a pessoa com deficiência. Lembre-se que dentro da sua área hoje, as Olimpíadas Especiais têm um programa que é os esportes unificados, onde a gente junta pessoas convencionais e pessoas com deficiência. Então a gente fez o torneio lá nas Olimpíadas Especiais do futsal unificado. Jogavam 3 pessoas com deficiência e 2 sem. A gente quer fazer isso no tênis, no vôlei de areia, a gente quer fazer isso no tênis de mesa, a gente quer fazer isso em todos os esportes, porque todos os esportes já existem. O esporte em si para a pessoa com deficiência e o esporte unificado. Dia 3 de dezembro a gente está fazendo uma capacitação lá no Squash Tênis daqui para tênis de quadra para pessoas com deficiência, que a gente fala que são a capacitação para quem quiser trabalhar com pessoas com deficiência dentro do programa das Olimpíadas Especiais. Então quem quiser tem um e-mail que é Recife Olimpíadas Especiais @hotmail.com. É só você mandar um e-mail para esse e-mail, a gente manda a ficha de inscrição, você se inscreve e você vai ser mais um profissional a estar trabalhando com esporte que a gente fala para pessoa com deficiência especificamente intelectual. Que vocês queiram ou não, ou nós, a sociedade, queiramos ou não, mas daqui a mais 10, 20 anos, a cada 10 pessoas, 5 vão ser com deficiência intelectual. E a gente tem que estar preparado para esse público, a gente tem que estar apto a recebê-los. Não recebê-los de qualquer forma, recebê-los através de estudo, com consciência, nos interagindo, né? Hamilton fala muito que a gente convidou ele, mas graças a Deus que ele trabalhava com esse público e ele trouxe mais público para a gente. Então vê que a realidade da pessoa com deficiência não é só aqui no Santos Dumont, é em qualquer lugar, é na minha casa, é na minha vizinha, é na escola onde eu estudo, é na escola onde eu trabalho, em todo lugar tem uma pessoa com deficiência. E a gente tem que se acostumar a tratar ela como uma pessoa normal, é a gente respeitar as diferenças, como você fala sempre, né, Ezequiel, que você fala, que você veio para falar de todos os esportes.
a gente está falando de todos os esportes. A gente não está falando aqui de específico para uma pessoa. A gente está falando de todos os esportes, para as pessoas convencionais, que são as sem deficiência, para aquelas com deficiência física ou intelectual, ou que a gente fala auditiva ou visual, porque o esporte é para todos. O esporte ainda é o maior elemento de inclusão social que existe. E as nossas autoridades, elas têm que estarem cientes disso. Quem investe em esporte, investe em qualidade de vida, investe em socialização, investe em cultura. Porque o esporte, quando a gente fala, não é só o esporte de quadra, a gente fala de uma dança, a gente fala de uma luta, a gente fala de uma ginástica. Isso é esporte. Esporte traz qualidade de vida, desde que seja bem orientado. Ele sendo bem orientado, eu falo sempre, governadores, prefeitos, presidente, se vocês conseguirem atrelar o esporte a uma política pública junto à área da saúde, vocês vão ver que o investimento na saúde ele vai ser menor. Na segurança pública, em tudo. Na segurança, né? Porque o esporte, ele é a base para se tornar uma pessoa, não só atleta, mas um cidadão. E um cidadão, ele sabe dos seus direitos, ele sabe dos seus deveres e ele sabe que tem que respeitar, principalmente os outros. E é isso que falta hoje no Brasil. Então eu agradeço a você por essa participação e que realmente esse seu programa, para mim hoje que acompanha nas redes sociais, é um programa para todos, assim como é o esporte, para todos. Eu que agradeço mais uma vez, né? E você falou em Mônica, do Squash Tennis Center, mandar um abração, né, para Mônica Barros, né? Isso. E ela é uma pessoa maravilhosa. Ela esteve lá também no programa lá do Adrenalina Esportiva. E como você falou, todos nós conhecemos uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. E essas pessoas às vezes estão do seu lado aí, fica ociosa o tempo todo dentro de casa, né, às vezes irritada, porque, né, impaciente. Então convide ela, você pratica alguma atividade esportiva, né, mostra a ela onde é que tem um endereço, algum local, né, entre em contato comigo, com a Adrenalina Esportiva, que posso passar para vocês as pessoas que trabalham com essas pessoas, que têm algum tipo de deficiência, que pode inserir ela em alguma atividade dessa esportiva, e isso vai fazer a diferença na vida dela, né. E mais um agradecimento. E o Adrenalina Esportiva, ele vestiu essa camisa dos esportes amadores. Quando eu falo para as pessoas, tem um programa esportivo, a turma liga logo, associa a futebol. Não tem nada a ver com futebol não, é um programa voltado para todas as modalidades esportivas, principalmente os esportes amadores. A carência é grande, então por isso que eu conto com você que está vendo aí pelo Facebook, me acompanha pelas redes sociais. Então você nos ajuda, como é que você vai ajudar a Adrenalina Esportiva? Compartilhando, divulgando esse programa, e quando você começa a compartilhar, as pessoas vão tomar conhecimento que existe uma modalidade, existe um professor específico para isso, existe uma modalidade esportiva, né, que está precisando de um apoio, um atleta que está precisando de um apoio, e dá uma hora nesse compartilhamento, pode surgir pessoas, né, tanto para colaborarem, né, como um patrocínio, como um apoio, e também voluntários para vestir uma causa dessa. E a Adrenalina Esportiva abraçou essa causa, né, e que Deus me dê muitos anos de vida, sabedoria, para fazer com que cada vez mais os esportes sejam reconhecidos, sejam valorizados aqui no nosso estado, primeiramente no estado, né, porque eu estou aqui no estado, mas no mundo todo, né? E o último agradecimento aí. Eu também, né, agradeci o pessoal lá da Federal, professora Ana Maria, professor Jorge, professor Luizinho. Também quero agradecer o pessoal da Uninasal, né, que é uma instituição privada, mas através de Sérgio Murilo, que é um dos maiores incentivadores, né, dos esportes para pessoa com deficiência, e dizer para todas as instituições públicas e privadas que quiserem participar do nosso programa, a gente não tem adversário, muito pelo contrário. A gente quer juntar as pessoas que queiram ajudar. Então, aonde a gente for, a gente vai falar do Núcleo de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, a gente vai falar da Uninasal, que são nossas parceiras especificamente das Olimpíadas Especiais. Elas são parceiras, então a Uninasal ela já tem muito dinheiro, ela vai passar para vocês. Não, elas nos ajudam muito a divulgar, como você falou, as Olimpíadas Especiais, a gente dá um lanche para os atletas, assim que acaba a competição, todos os atletas têm um lanche, então são essas parcerias. Os locais de competições que a gente teria que pagar, então eles ajudam a gente a fazer isso.
Então, é essa parceria que a gente precisa. A gente tem os alunos, a gente tem o que a Milton falou, né? O principal, que são as pessoas com deficiência, e infelizmente a gente precisa de parcerias para isso, para ter locais para a gente fazer essas práticas. Aí hoje, graças a Deus, a gente tem aqui o Santos Dumont, o Parque Santos Dumont, né? Que a gente vem fazer uma prática, que a gente tem a intenção de fazer aqui uma competição, primeiro festival de bocha andante, dia 5 de dezembro, a gente vai entrar ainda em acordo com a direção, mas a gente vai fazer essa competição, bocha andante, primeiro festival do Parque Santos Dumont. A gente tem o Compaz Ariano Suassuna, que é o da Abdias, que também a gente consegue fazer as competições lá das Olimpíadas Especiais. A gente tem hoje também a Uninassal, que é parceira, ela não tem uma estrutura assim ainda que tenha os locais, mas elas nos ajudam, né? Pagando as coisas que a gente precisa, algumas necessidades que a gente tenha, e a Federal, que a gente teve o prazer de inaugurar a pista, né? Ela ainda não está aberta ao público de uma forma geral, porque ela falta o alambrado, mas ela foi inaugurada dia 10 de novembro com a competição das Olimpíadas Especiais. E o que a gente vai sempre fazer? Gratidão por todas as pessoas, a gente vai sempre ter gratidão por todas as pessoas que abraçam nossa causa, né? Principalmente a Mara Cavalcante também, que é uma das pessoas que está sempre junto. Então a gente agradece demais aquelas pessoas que estão sempre presentes e aquelas que não podem estar presentes, mas que nos ajudam. Gratidão, a gente vai ter sempre, sempre gratidão por você estar ajudando uma causa que é o dever do Estado, dever do município, dever de todos. De todos, tá? Muito obrigada. Hamilton. Tem alguma coisa mais a acrescentar? Sim, primeiramente, assim, eu preciso agradecer a eles, que são as nossas referências, que sem eles nós não estaríamos aqui. Em específico, neste momento eu queria agradecer a Maria Rayane, lá de Gravatá, minha atleta, o Wanderson, lá de Gravatá, meu atleta do tênis de mesa, a Anne, também de Gravatá, minha atleta cadeirante, e a Evelyn, a minha atleta que é deficiência intelectual também do tênis de mesa, e daqui de Jaboatão ao Guilherme, que está sob a responsabilidade da professora Mônica, que é uma criança também com deficiência intelectual, e a Edline. Dizer que sem eles realmente isso aqui não teria sentido. E agradecer de uma forma geral as pessoas que nos apoiam, tá? Nas escolas específicas aqui em Jaboatão, a professora Patrícia, a professora Heloísa, a professora Larissa e a professora Márcia, que realmente me abraçam e fazem com que eu tenha forças para seguir nesse caminho. Em Gravatá, eu não posso deixar de registrar o prefeito que tem abraçado o Parabéns em específico, a secretária Iris, Kleber, que agora este ano tem me dado uma força muito grande com o transporte para trazer as crianças nas competições das Olimpíadas Especiais aqui em Recife, porque sem essa logística não teria como estar participando de nenhum evento. E de uma forma geral dizer, muito agradecido também, eu nunca vou deixar de registrar isso, a Mônica e a Amara, que são pessoas que me lançaram nessa coisa maravilhosa que é chamada Paralimpíadas Especiais. Trabalhar com essas crianças com deficiências especiais realmente é uma coisa muito especial para a gente. Às vezes até me emociono porque eu comecei isso há 13 anos atrás e era único e exclusivamente dentro de uma escola. Porque dos meus municípios não tinha oportunidade de ter uns jogos escolares onde a gente conseguisse levar essas crianças para participar. Porque não se abre, é fechado. E com esse convite eu vi que o mundo é muito grande, o leque é muito grande. E de uma forma geral dizer, estamos na próxima semana terminando a última etapa do ano, depois de um ano de competições, essa específica que é as Paralimpíadas Escolares Brasileiras. Estamos indo com uma delegação muito responsável, os professores nas suas áreas específicas, tênis de mesa, goalball, tem judô, de cegos, paralímpico, tem natação, atletismo. E dizer que a gente está aqui preparado, focado e na torcida para que essas crianças se saiam bem e representem bem o seu estado. Ok, obrigado vocês aí que estão ligados aí no Adrenalina Esportiva. Um abração para todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez eu peço que vocês compartilhem, divulguem o programa, divulguem que foi esse bate-papo aqui, que as horas passam que a gente nem percebe, né? O tempo já foi passando aí. Meus agradecimentos a Ivon Mayang, presidente da FPAC, da Federação
de karatê, de associações de karatê, né? E professor da Seiko Okan, do Karatê Goju Ryu, ali em Afogados. A Rostão Lacerda, ou conhecido como Monstro, né? De Jiu-Jitsu. A Jefferson, da Ascapan. Maurício Boneco, que também é vereador lá de Rio Formoso, faz um belo trabalho lá, um projeto que ele tem com atletismo, também tem uma equipe de atletismo que compete por aí, ele investe nessas pessoas, né, dá o treinamento e está apoiando. Aristóteles Queiroz, também que tem apoiado o programa Adrenalina Esportiva, da Físio Paulista. Um abração para todos vocês que estão aí compartilhando e curtindo nosso programa, certo? Obrigado para vocês, até a próxima. Sábado nós vamos ter aí o programa Adrenalina Esportiva, vamos estar com Ivanildo Vasconcelos, atleta paralímpico de triatlo, campeão de natação. Ele vai estar no programa Adrenalina Esportiva deste sábado, você não pode perder. E você que é corredor de rua, vamos estar com Camila Tenório, que era professora de Educação Física da Universidade lá de Vitória. E ela vai ter um seminário lá sobre corredores de rua, sobre corrida de ruas, onde vai ter vários temas importantes para vocês. Então vocês fiquem acompanhando o programa da Adrenalina Esportiva, vai ter mini curso nesse seminário que vai ser realizado lá na UFPE de Vitória. E domingo, agora dia 18, o programa Adrenalina Esportiva vai estar fazendo a transmissão ao vivo do campeonato da Campec, a última etapa da Campec, campeonato realizado pela FPAC, né, de Ivon Mayang, campeonato de karatê. Vai ser domingo lá no Clube Português, e o Adrenalina Esportiva vai lá estar fazendo essa transmissão ao vivo para você que é atleta de karatê. Então compartilha aí, vai estar ligado, fique ligado, que o programa Adrenalina Esportiva de uma hora para outra vem com um bate-papo desse aí, gostoso, sobre os esportes amadores. E é o programa Adrenalina Esportiva, a mão amiga dos esportes amadores, divulgando, incentivando e valorizando todos os esportes. Obrigado, Mônica. Obrigado, Hamilton. Foi um prazer em conhecê-los pessoalmente. Que Deus continue abençoando, fazendo esse belo trabalho. E o Adrenalina Esportiva, pode contar com ele. Se você não tem nenhuma mídia, tem Adrenalina Esportiva, pode divulgar para os seus parceiros. Tem um programa que é especialista e específico para os esportes amadores, né? Estamos começando um ano de programa, mas graças a Deus, cada dia vem sendo reconhecido pelo seu trabalho. Nós já fomos reconhecidos no ano passado, com pouco tempo de trabalho, fomos homenageados com o troféu Destaque do Esporte pelo trabalho relevante que vemos fazendo nos esportes amadores, na divulgação dos esportes amadores, certo? E obrigado mesmo, que Deus abençoe, um bom feriado, né? Muitas pessoas vão em esse feriadão, vão emendar aí, e um bom final de semana, e fique com Deus, ok? Um abração. Vamos lá, encerrando aqui o